Olá, tudo bem? Espero encontrar você bem, a sua família também. É, esse vídeo é da nossa série de estudos sobre a espiritualidade, né? A gente está estudando sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. A gente estamos usando o livro do pastor Peter Scazzero, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Já passamos da metade, faz muito tempo que a gente está estudando sobre essa temática. Eu espero que vocês que têm assistido e acompanhado os vídeos, os estudos, estejam sendo edificados, né? Hoje é a aula 38, tá? Na semana passada eu tive um problema para gravar aqui, não consegui subir essa aula 38 para o YouTube. E aí eu estou gravando novamente. Então, pulamos uma semana, mas é a aula 38 no dia de hoje, tá? Essa quinta-feira, 7 de outubro de 2021. A gente está falando desde a semana anterior, da aula 37, sobre algumas características do outro lado da muralha, né? A gente vem falando sobre essa muralha, sobre essa noite escura da alma, e, e aí a gente começou a falar sobre características, né, do outro lado, né, da vida pós, né, tormenta, pós noite escura da alma, pós tribulação, pós problemas. E aí a primeira característica que a gente estudou, que a gente refletiu sobre, foi um nível maior de quebrantamento. Então, as pessoas que passam por noites escuras da alma, por situações muito difíceis, elas têm um maior nível de quebrantamento depois que passam por essas situações difíceis, né? E aí hoje, desculpe, hoje a gente vai falar um pouco sobre uma segunda característica pós-muralha, pós-noite escura da alma, que é um maior apreço pelo desconhecido santo, ou seja, um maior apreço pelo que é mistério, né? Por aquilo que é mistério. E aí é interessante que o pastor Peter Scazzero vem trazer algumas provocações para a nossa reflexão, e uma delas é o seguinte, que ele diz que inconscientemente a gente faz um trato com Deus. É mais ou menos assim o trato que a gente faz, ó. Eu obedeço e cumpro a minha parte no trato. Agora, tu me abençoas e não permitas qualquer sofrimento grave para mim. Então, uma ideia assim, às vezes a gente trata Deus como se ele fosse um assistente pessoal, um secretário particular nosso, né? Um garçom que nos serve na hora que a gente estrala os dedos ou na hora que nós levantamos as mãos pedindo alguma coisa, fazendo um pedido, e aí ele nos atende, né? Só que aí, como ele vai falar sobre esse maior apreço, sobre o mistério, sobre o desconhecido santo, ele traz uma abordagem interessante. Então, por exemplo, que nós precisamos entender com quem que a gente está lidando, né? Quem é Deus, com quem que a gente está se relacionando. Então ele fala que Deus é tanto imanente quanto transcendente. O que seria imanente? Imanente é o muito perto, muito próximo. E o transcendente é aquilo que está totalmente acima e distante de nós. Então Deus é ao mesmo tempo duas coisas, né? O Santo Agostinho escreveu certa vez assim, ó, se você compreende, não é Deus que você compreende. E aí eu lembro do Karl Barth, que é um outro teólogo, que escreveu o seguinte, que Deus é o totalmente outro, né? Diferente de nós. E ainda tem aquela outra afirmação teológica também, de que se nós conseguimos compreender, definir, conceituar Deus, ele deixa de ser Deus, né? Na maior parte do tempo, nós não temos ideia do que Deus está fazendo e nem de quem Deus é. Nós temos alguma noçãozinha a partir da palavra de Deus, porque a palavra de Deus revela Deus. Mas Deus é muito mais do que a sua palavra. Deus é infinitamente maior do que a sua própria palavra. Aí ele conta uma antiga história chinesa interessante. Eu vou ler aqui rapidamente, é muito boa, ilustra muito bem algumas coisas. Por exemplo, há uma antiga história sobre um sábio que vivia numa das vastas fronteiras da China. Tá? Certo dia, sem nenhuma razão aparente, a égua de um jovem fugiu e foi levada por nômades através da fronteira. Todos tentaram oferecer consolo pela má sorte do homem, mas seu pai, um homem sábio, disse o seguinte: o que faz você ter tanta certeza de que isso não é uma bênção, né? A fuga da égua. Meses depois, sua égua retornou trazendo consigo um magnífico garanhão.
Dessa vez todos se congratularam pela boa sorte do filho, mas seu pai disse: o que faz você pensar que isso não é uma catástrofe? A vida doméstica ficou mais rica por aquele lindo cavalo que o filho gostava de cavalgar, mas certo dia ele caiu do cavalo e quebrou o quadril. Novamente todos ofereceram consolo por sua má sorte, mas dessa vez o pai disse: o que faz você ter tanta certeza que isso não é uma bênção, cair do cavalo e quebrar o quadril? Um ano depois, nômades atravessaram a fronteira e todos os homens fisicamente aptos foram requisitados para empunhar o arco e ir para a batalha. As famílias chinesas que viviam na fronteira perderam 9 em cada 10 homens, somente porque o filho do homem estava mancando. Pai e filho sobreviveram para cuidar um do outro. O que pareceu ser bênção e sucesso foi uma coisa terrível, o que pareceu ser um acontecimento terrível muitas vezes acabou se tornando uma preciosa bênção. E aí a gente pode dizer também que quanto a gente mais sabe a respeito de Deus, menos a gente sabe a seu respeito, né? Os mistérios de Deus. E na vida da gente essas coisas acontecem. Às vezes a gente rotula como bênção ou rotula como catástrofe. E muitas vezes aquilo que aparentemente parece uma bênção não é bem assim, e aquilo que parece uma catástrofe também não é bem assim. Né? Aí ele também a gente precisa trazer à memória no Antigo Testamento Moisés. Né? Moisés teve contato com Deus de diversas formas. Né? O São Tomás de Aquino, nos anos de 1200 mais ou menos, escreveu uma obra de 20 volumes sobre Deus. Sua obra começa assim: este é o supremo conhecimento a respeito de Deus, saber que não sabemos. Né? Saber que não sabemos. E aí essa ideia de que Deus é o totalmente outro, de que ele é mistério, né, é interessante. E aqui eu queria fazer um parênteses agora sobre a palavra teologia. Né? A gente sabe que, por exemplo, biologia, logia, né, bio, o estudo sobre a bio, sobre a vida, né? A biologia, né, geografia, e assim por diante. Angeologia, né, o estudo sobre os anjos, e assim vai. E quando a gente fala de teologia, muitas vezes definimos teologia como estudo sobre Deus. Né? Não dá para definir teologia como estudo sobre Deus. Deus é mistério, ele é o totalmente outro, ele não é um objeto. Quando eu digo que teologia é o estudo sobre Deus, eu estou enquadrando Deus em um objeto, porque eu só consigo estudar um objeto. Né? E Deus não é objeto de estudo. Deus é o totalmente outro. Então, nós não devemos ir pela vereda da teologia como um estudo sobre Deus, e sim como um discurso sobre Deus, talvez, mas não um estudo sobre ele, porque ele não é um objeto para ser estudado. Ele é o totalmente outro. Ele é aquele que vai muito além da compreensão humana, ok? E aí, voltando para a nossa muralha, lá, Noite Escura da Alma, e essa noção de que Deus é mistério, então um maior apreço pelo sobrenatural, pelo mistério, acontece pós-muralha. Então, um dos excelentes resultados da Noite Escura da Alma, dos problemas seríssimos que passamos da muralha da nossa jornada cristã, é um profundo amor pelo mistério, por Deus que é mistério, né? Aí o pastor Peter fala assim: nós podemos descansar mais facilmente e viver com mais liberdade no outro lado da muralha, sabendo que Deus está no controle e é digno da nossa confiança. Porque quando nós passamos por essa muralha, por essa noite escura da alma, nós passamos por momentos muito difíceis, por situações muito complexas. E aí quando a gente chega do outro lado, a gente tem essa noção do controle de Deus e descansamos nele. E aí nós podemos dizer o Salmo 18, verso 11, Salmo de Davi. Salmo 18, verso 11 diz assim: fez das trevas seu retiro secreto, a escuridão das águas e as espessas nuvens do céu eram o pavilhão que o cercava. Salmo 18, 11. Fez das trevas seu retiro secreto, a escuridão das águas e as espessas nuvens do céu eram o pavilhão que o cercava. Porque nós passamos a confiar que Deus está no controle de todas as coisas, porque passamos por um momento turbulento demais, difícil demais, de noite escura da alma, de muralha, de muita dificuldade.
Então, essa é a segunda característica de quem passa por momentos muito difíceis, momentos de muralha na jornada cristã. Um maior apreço pelo desconhecido santo, um maior apreço pelo que é mistério, um maior apreço pelo Deus que é o totalmente outro, um maior apreço pelas coisas transcendentes e espirituais. Então, a primeira característica foi o quebrantamento, a segunda característica é esse apreço pelo transcendente, pelo espiritual, pelo Deus que é mistério, que é o totalmente outro. Então, ele não é um objeto a ser estudado, ele é o Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida, que esse estudo faça diferença na sua vida cristã, na sua caminhada, como tem feito na minha. E a gente se encontra, então, na próxima semana. Hoje foi a aula 38, semana que vem é 39. Então, são 38. Se você já perdeu alguma, vai no meu canal do YouTube. Olha o caminhão. Vamos aguardar, né? Se você perdeu alguma, vai no meu canal do YouTube, lá tem todas gravadas, tá bom? Deus abençoe. Uma ótima quinta, ótimo início de final de semana amanhã. Que Deus esteja te abençoando e abençoando a sua família. Até o nosso próximo estudo.